Até as 23 horas. Ah, tá, ok. Obrigada. Bom, já tá gravando então, pessoal, boa noite. Agora estou me certificando que está gravando, né? Para não acontecer o que aconteceu como ontem, que nós tivemos nossa aula e acabou não sendo gravada. Enfim, está sendo gravado e o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês é hoje um conteúdo que vocês já viram, que é de equações de segundo grau. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas enfim, é o conteúdo que já está lá no SIGA, tá bom? Todos vocês estão vendo a minha tela? Eu tô vendo. Me ouvem bem, tranquilo, sem problema? Sim. Sim, sim. Então ok, então vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui. Ok. Vocês... Calma aí, só melhorar o modo de exibição aqui. Pra tentar melhorar a tela. Pronto. Pra mim agora está sendo gravado deste modo. Todos vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim, eu tô conseguindo ver. Equações do segundo grau. Equações lineares, né? Na verdade, equações algébricas de segundo grau, certo? Eu não consigo, a partir deste momento, ver o que vocês escrevem no chat. Então, podem abrir o áudio e falar normalmente, tá bom? Como eu disse pra vocês, essa aqui vai ser uma aula bem rápida, de um conteúdo que vocês já sabem, já conhecem, já viram em algum momento. E aí, terminando esse conteúdo aqui, eu vou passar para vocês a instrução da avaliação, certo? E aí vocês vão resolver essa avaliação entre sábado e domingo. 2 dias aí. Bom, equações de segundo grau. As equações do segundo grau... Calma aí. Bora lá. Equações do segundo grau, na verdade, é uma expressão algébrica que se escreve deste modo aqui, ó. Só... Ok, caneta. Que se escreve assim, né? Ele tem esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tal que a, o valor de a ele tem que ser diferente de zero. Por que o valor de a tem que ser diferente de zero? Porque se eu substituir o a por zero aqui, zero vezes qualquer número, a resposta vai ser sempre zero. Aí ele deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser apenas uma equação de primeiro grau. Então, esse valor de a aqui, ele sempre vai existir numa equação de segundo grau e ele tem que ser diferente de zero. Tá bom? Gente, se eu estiver indo muito ligeiro, chame a minha atenção, tá? Bom, uma equação que se diz segundo grau, ele se escreve dessa forma que nós vimos aqui, né? Ax ao quadrado, né? Bx mais c igual a zero. O valor de a, b e c, eles são valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Nós já vimos nas aulas anteriores, acho que na primeira aula nossa, quem são esses números que pertencem ao conjunto dos números reais, né? E o a tem que ser diferente de zero. Bom, exemplos de equação do segundo grau. Nós temos aqui 3 exemplos. Nós temos um exemplo, 2x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero, em que o a assume o valor de 2, o b vai assumir o valor de 4 e o c vai assumir o valor de 0. Lembrando que o a é o número que vem acompanhado aí a nossa variável x ao quadrado. E o b é todo o valor que acompanha o valor de apenas o x. E o c
é aquele coeficiente que não tem nenhuma variável ao lado. Só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Então o valor de C é aquele número, né, que não está acompanhado com nenhuma variável, certo? Esse tipo de expressão aqui, ela é considerada completa. Por que completa, né? Porque existe o valor de A, B, C. Mas nem sempre é assim. Olha só, nós temos aqui nosso segundo exemplo em que não existe quem? O valor de C, aquele número que está sem a variável. Neste caso, quando não existe ou ele não aparece esse valor, essa variável, né, esse C, recebe o valor de zero. Tá bom? Então 4x ao quadrado, o valor de A é 4 e o valor de B é menos 5. Não esqueça o sinal, galera, tá? Menos 5. E aqui, nessa outra expressão nossa aqui, nós temos o valor de A, mas não temos o valor de B. Quando isso acontece, o B assume o valor zero e o C aqui é menos 36. Então, esse tipo de equação aqui, nesse primeiro caso, é considerado uma equação completa, né? Equação completa. Nestes casos aqui, as equações são incompletas, né? Enfim, vamos lá. Ó, definição. O que é uma equação de segundo grau? Né? Denomina-se a equação de segundo grau na incógnita x. Por que x? Porque neste caso nós estamos vendo isso como valor x. O valor que nós vamos procurar para conseguir responder toda essa expressão. Vai ser sempre x? Não. Pode ser qualquer outra letra, por se tratar-se de uma equação. Pode ser a letra M de Michael, né, que é bonitinho, a letra M, né? Pode ser N, A, enfim. Pode ser, por tratar-se de uma incógnita, pode ser qualquer letra aqui. Toda equação na forma ax ao quadrado, bx mais c igual a zero, em que A tem que ser diferente de zero. Bom, novamente, o A é o coeficiente de x ao quadrado, o B é o coeficiente de x, o C representa o termo independente. Lá em funções, vocês vão ver que esse valor de C aqui, ó, ele vai ter uma representação interessante. Esse valor de C vai ser exatamente onde a nossa função vai cortar o eixo y. Mas a gente vai ver deixar isso lá em funções. Exemplos, né? Equação de segundo grau nós vimos agora. O que não seria, por exemplo, uma equação do segundo grau? Coloca aqui x elevado a meio mais, sei lá, 36 igual a zero. Ah, e uma outra coisa que é bastante interessante, o que é que caracteriza isso aqui uma equação? O que caracteriza aqui uma equação é o sinal de igualdade, né? Nós temos que ter um sinal de igualdade e nós temos que ter no mínimo uma variável. Por quê? Porque aí nós vamos tentar definir o valor de x para que tudo isso aqui, por exemplo, seja igual a zero. A ideia da equação é definir o valor das incógnitas para que a nossa equação ela seja aquela sentença, né, seja verdadeira e válida. Equações de segundo grau completa. Quando nós temos o valor de A, B e C. Né? E as incompletas é quando ou quando não existe o valor, quando um dos valores de A, um dos valores de B e C não existe, ou, né, o próprio B e C não exista. Por exemplo, eu coloquei aqui x ao quadrado menos 3x, mas eu poderia colocar assim, ó, x ao quadrado igual a zero. Esse aqui é um outro tipo de equação de segundo grau também completa, tá bom? Em que o A, onde, né,
onde o A é igual a 1, o B igual a 0 e C igual a 0. Tudo bem? É uma outra forma aí de equações incompletas. Raízes de uma equação. Gravem bem esse nome, raízes, que a gente vai precisar muito durante a próxima semana, encontrar raízes de uma função. Professor, Oi. a aula está sendo gravada? Sim. Tá. É porque eu tô no serviço e ontem, pelo fato de, né, não ter gravado a aula inteira, e faz falta, né? Sim, não, eu Aí, só entendo. pra tirar essa Ontem nós dúvida, porque eu tô no serviço, mas não tô entendendo nada e nem tô escutando nada por causa da bagunça. Não, tranquilo. É que ontem eu não verifiquei. Agora estou verificando certinho se está sendo gravado ou não, tá bom? E está sendo gravado. Tá bom, então, obrigada. Valeu. Bom, raízes de uma equação de segundo grau. Esse nome raízes, vocês vão ver muito, como eu disse para vocês, na próxima semana. Porque a gente vai trabalhar essa ideia de raiz em função. O que significa raízes de uma equação? Significa resolvê-la e encontrar valores de x que satisfaça a nossa equação. Então, por exemplo, raiz é um número real que, ao substituir o x, transforma ela em uma sentença verdadeira. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente tem uma raiz e acha, por exemplo, olha aqui, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Raízes de uma equação é o valor de x, que eu não sei quem ele é, eu vou procurar, que quando eu substituir ele aqui, ó, quando eu substituir ele aqui, a resposta tem que ser igual a 0. Por exemplo, ao olhar aqui, eu vejo duas opções. X pode ser igual a 0 ou x pode ser igual a 3. Por que 3? Porque olha só, quando eu substituir aqui, ó, 3 ao quadrado menos 3 vezes 3, 3 ao quadrado 9. 3 vezes 3, 9. Então 9 menos 9, 0. Satisfaça a equação. Então o 0 e o 3 é o que nós chamamos de conjunto verdade. Ou o que nós chamamos de quê? De raízes da equação. Ok? Raízes da equação. Então é isso que nós chamamos de raízes. A resolução da equação de uma função incompleta, existem várias maneiras de como resolver ela. Primeiro, se x pertencer ao conjunto de números reais e y também, quando eu multiplicar x vezes y, olha só, quem é o y? Eis uma questão. Quem é o y? Vocês já viram lá em algum momento da equação do período escolar de vocês, y igual a x mais, né, a x ao quadrado mais bx mais c. O y seria o resultado da minha equação. Então, por exemplo, 3, desculpa, vou colocar aquele outro exemplo nosso ali. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Quem é o y? O y é esse camarada aqui, ó. O y é igual a 0. Olha só, o que ele está me dizendo? Se eu tenho um valor de x, eu não sei quem ele é, e eu tenho um valor de y, sabendo quem ele é, se eu multiplicar x vezes y e o resultado for igual a 0, ou x ou y é igual a 0. Olha só, neste caso, quem é igual a 0? É o y. São algumas propriedades, né? Vocês já viram, mas de modo mais simplificado. Se x pertencer a 0 e y, se x pertencer ao conjunto de números reais e y também pertencer ao conjunto dos números reais, x ao quadrado e x ao quadrado for igual a y, isso implica dizer
que o x é igual a raiz quadrada de y ou x igual a menos raiz quadrada de y. Né? De certo modo, isso aqui é o modo de tentar simplificar a situação, né, das equações incompletas. Primeiro caso, na forma incompleta, ax ao quadrado mais bx igual a zero, c igual a zero. Ax ao quadrado mais c igual a zero, b igual a zero. Olha só, aqui nesse primeiro caso, ax ao quadrado mais bx igual a zero, a gente pode simplificar isso como x vezes, olha lá, ax, x vezes ax mais b, tudo isso igual a zero. Ou seja, neste caso aqui, x é igual a zero ou ax mais b é igual a zero. São modos de como resolver bem simplificado. Depois a gente vai ver isso mais tranquilo, tá? Deixa eu só descartar aqui, que tem mais pessoas pedindo para entrar rapidão. Bom, perceba o seguinte. Se eu tenho uma equação incompleta, ax ao quadrado no mais bx, a solução delas, uma delas, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Uma solução vai ser x ao quadrado e a outra solução vai ser menos b dividido por a. Se eu tenho a equação incompleta, ax ao quadrado mais c, ax ao quadrado mais c, isso implica dizer... Só um minutinho. De modo geral, ela possui duas raízes se eu fizer menos c dividido por a e der um número positivo, ela possui duas raízes. Agora, se der um número negativo, isso implica dizer que essa raiz nossa, essa equação nossa não possui raiz. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro, nem toda equação do segundo grau tem solução. Então, ela pode não ter solução. Pode não ter. Né? Ter solução e não ter. No nosso caso aqui, quando é que ela não tem solução? Quando a gente... Primeiro, a gente pode analisar essa questão da equação incompleta, né? Quando b for igual a zero, eu pego menos c dividido por a. Se for positivo, possui duas raízes. Se for negativo, não possui raiz. Agora, se for igual a zero, possui apenas uma única raiz. Bom, vamos lá. Para solucionar as equações, nós usamos Bhaskara. Então, vocês fugiram de Bhaskara lá no ensino médio e cá vem Bhaskara novamente, né? A partir da equação ax ao quadrado bx, a gente pode desenvolver uma fórmula para Bhaskara. Tudo bem? Neste caso, é uma demonstração. Eu não quero demonstrar para vocês, então eu vou vir para cá, né? Quem é Bhaskara? Bhaskara é essa formulazinha nossa aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Quem é delta? Antes de resolver essa expressão, essa fórmula de Bhaskara, nós temos que determinar qual é o valor de delta para substituir debaixo da raiz. Se delta for maior que zero, isso implica dizer que a nossa equação de segundo grau tem solução e tem duas raízes. Se delta for igual a zero, isso implica dizer que a nossa equação tem solução, mas tem apenas uma raiz. Se delta for menor que zero, isso implica dizer que a nossa equação de segundo grau ela não tem solução. Tudo bem? Ela até tem solução, mas cai lá no conjunto dos números complexos. Como eu disse para vocês que nós não vamos trabalhar com os números complexos, então não tem solução.
Olha aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês ontem das frações? Que se a gente dominar as frações, a gente vai conseguir resolver muitos probleminhas. Então, olha só, a gente tem uma forma, a gente tem aqui necessariamente uma equação de segundo grau, mas fracionada e redutível. Se eu quero encontrar quem é ela, quem seria essa equação que eu estou procurando, eu teria que resolver essa fração. Soma de frações. O que eu faço? MMC de 1 e x menos 3. MMC de 1 e x menos 3 é o próprio x menos 3. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então x menos 3 dividido por 1 é x menos 3. Vezes x vai estar nisso aqui. Mais x menos 3 dividido por x menos 3 é 1. Vezes 1 acaba dando 1. Bom, soma de frações. Os denominadores são iguais? São. Então repete ele aqui e soma-se as nossas potências, né? Então vai ficar aqui, ó. Soma-se, desculpa, os nossos numeradores. Ok? X ao quadrado, x menos 3 mais x mais 1. Mas enfim, né? Ela é uma forma redutível. Só lembrando que essa equação aqui, ó, depois do sinal de igualdade, tem o número 5. Tudo bem? E a ideia da equação irredutível, se eu multiplicar, por exemplo, olha só, x menos 3 dividido por x menos 3 é um número dividido por ele mesmo. E tudo isso aqui vai resultar em quanto? Em 1. 5 vezes 1 é o próprio 5. Ok? Então são formas diferentes de como resolver a equação. Eu não vou entrar neste caso aqui, mas eu quero que vocês somem e façam a multiplicação. Depois vai ter uma igualdade de frações, multiplica cruzado. Vamos lá. Respondendo, né? Aquela equação nossa, resolvendo essa equação aqui, ó, essa soma vai resultar nessa equaçãozinha de segundo grau. Perceba, lá era a soma de uma variável mais uma fração com uma variável embaixo no denominador. Resolvendo a soma, somando os números lá, vai resultar em uma equação de segundo grau. O A é 1, o B é menos 8 e o C é 16. Aplicando Bhaskara para ver se existe solução, né? B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16, delta vai ser igual a zero. O que isso implica dizer? Implica dizer que se eu aplicar a fórmula aqui, se delta é igual a zero, nós vamos ter apenas uma solução. Então vai ser menos B, né? Então o 8 aqui é menos, o B é menos 8, então vai ser menos 8 mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é zero. Então raiz quadrada de zero dividido por 2 vezes A, o A é 1. Então vai ficar 8 dividido por 2, 4. O x1 e x2 são igual a 4. Então o conjunto solução dessa equação aqui, que é exatamente igual a essa, então essa equação que nós encontramos aqui é igual a qual equação? É igual àquela lá, 1 mais 1 sobre x menos 3 igual a 5. Acontece que eu fiz a soma das frações e depois de resolver a soma de frações, eu encontrei a forma completa da minha equação. Por isso que dominar propriedades de frações nos auxiliam muito. Tá bom? Olha só. Nós temos algumas relações entre os coeficientes das raízes. Bom, vamos chamar de S a soma da primeira e a segunda raiz. A soma da primeira e a segunda raiz
é igual a menos B dividido por A. Tudo bem? E vamos chamar de P a multiplicação do produto das duas raízes, que é igual a C dividido por A. Tudo bem? Vamos chamar esses camaradas aqui. Bom, considerando a equação ax² mais bx mais c, dividindo todos os termos por a, nós vamos ter quem? Dividindo todos os termos por a, inclusive o zero, né? Mas zero dividido por a é o próprio zero. Então nós vamos ter o a, e aqui ó, nós vamos ter b dividido por a, e nós vamos ter c dividido por a. Esse c dividido por a, lembra que eu falei para vocês? A gente pode considerar isso aqui como o valor de p. E aqui o B menos A, ele pode ser considerado o S, só que o S é negativo. Bom, já que o S é negativo, ao invés de ficar positivo aqui, o sinal de negativo vem aqui embaixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir dos coeficientes, a partir dos resultados, se eu tenho apenas a solução, eu consigo encontrar a equação que resulta na equação original do resultado. Por exemplo, eu tenho as raízes 2, menos 2 e 7. Menos 2. Nós temos x, uma linha aqui, menos 2. E a outra, que é x, duas linhas, que é igual a 7. Então, olha só. Segundo o que nós falamos, a soma das raízes seria menos 2 mais 7, que é igual a 5. E o produto das raízes, que eu estou chamando de P, seria menos 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Menos com mais, menos. A partir da soma e do produto, eu consigo encontrar quem? Qual é a equação? Qual é a equação que resulta nessas raízes? Menos 2 e 4. Bom, se S é igual a 5 e P é menos 14, então a equação que nós estamos procurando é quem? É x² menos 5x menos 14. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui hoje. Só um minutinho. Ok, agora eu consigo ver todos vocês. Eu vou parar por aqui hoje, porque como eu disse anteriormente, eu tenho um ônibus 9 horas, tá bom? E por hoje é isso. É apenas a equação de segundo grau. Eu vou postar uma lista para vocês, ou hoje ou amanhã, de equações de segundo grau. E a ideia é que vocês então façam a primeira avaliação. O que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou parar essa primeira gravação minha. Tudo bem? Parei.